Hoje eu vou falar das 4 palavras que pode mudar a vida de qualquer pessoa. As 4 palavras do Evangelho, as 4 palavras do tempo da graça, as 4 palavras do reino de Deus, as 4 palavras que permanecem na boca do Espírito Santo, as 4 palavras que os anjos falam, as 4 palavras que a igreja deve viver e falar, 4 palavras que devem ser transmitidas para dentro de casa, 4 palavras que devem ser inseridas no núcleo, no seio da igreja, 4 palavras que devem ser vividas por nós intensamente, com intensidade, com força, com afinco, com garra, com ânimo, com disposição. São 4 palavras que se encontram no Novo Testamento, e essas palavras elas têm o poder do próprio Deus, porque elas são palavras que comunicam, que revelam, que transmitem, que exibem, que falam de Deus e do Evangelho, de Deus e do Evangelho de Jesus Cristo. Nós estamos falando do Evangelho de Jesus Cristo. Veja, que nós vamos falar um pouco dessas palavras e o que elas significam para nós. E você já sabe dentro do teu coração quais são essas palavras, porque o mesmo Espírito que está em mim está em você, e nós nos comunicamos no Espírito. Veja que quando eu prego alguma coisa e você está conectado, você já sabe. Tem gente que vem para a igreja e já sabe até o que vai ser pregado, porque é o mesmo Espírito. Nós estamos caminhando no mesmo Espírito, e o nosso Deus, Ele fala as mesmas coisas conosco, Ele comunica com a gente, Ele faz ser novo coisas antigas, e Ele traz renovação para nós a todo tempo. Então hoje nós vamos estudar essas 4 palavras. A primeira palavra, que é maravilhosa, que é a maior palavra do Novo Testamento, talvez, que é a palavra amor. Amor. Se nós vivermos o amor, quem poderá conosco? Que lar vai ser destruído se tiver amor? Eu vinha debatendo com uma pessoa antes de estar aqui a respeito de destruição familiar, e nós chegamos à conclusão que como pode haver destruição familiar se existir amor? Como alguém pode desviar se ama a Deus? Como alguém pode falar mal do seu irmão se ama o seu irmão? O amor nos torna perfeitos. Efésios capítulo 1, verso 4 diz que Deus nos predestinou para sermos santos e irrepreensíveis diante de Deus em amor. Em amor. Veja, mas como eu disse semana passada aqui, que existe vários tipos de amor, e nós temos que nos apoiar no amor que nos foi dado, no ágape. Quando você lê lá em Mateus capítulo 24, falando que o amor de muitos esfriaria, não é o amor do mundo, porque o mundo não tem ágape, é o amor da igreja, porque é a igreja que contém dentro de si o ágape, porque o ágape não é produzido por alma, não é produzido por corpo, não é produzido por sentimento, é produzido pelo Espírito Santo derramado em nós. É o Espírito que derrama em nós. Para alguém ter ágape, esse alguém precisa nascer de novo. Seria impossível, irmãos, é impossível, é completamente improvável que alguém que não nasceu de novo tenha em si mesmo ágape, porque esse amor ele é dado pelo Espírito de Deus aos nascidos de novo. A igreja tem ágape, os nascidos de novo têm ágape, os que morreram para Adão e viveram para Cristo, os que foram tirados de Adão e foram enxertados em Cristo, esses possuem o ágape. Eu fiz uma definição aqui do que é esse amor ágape, e eu escrevi assim: ágape é o sentimento, o pensamento, intenção e desejo de afeto, carinho, proteção por alguém, incondicional, que não requer troca ou retribuição,
motivação ou intenção que não se deriva do próprio amor. Ágape é esse amor maravilhoso que não deriva do que o outro faz, mas a fonte do amor é o próprio amor, e é um amor que não tem condições. Eu amo tanto fulano porque fulano fez isso, isso e isso por mim. É um amor condicional. O amor de Deus é um amor que não requer condição. É como se Deus dissesse assim: eu amo tanto você, e o que você fez para mim? Nada, você fez contra mim, mas mesmo assim eu te amo, porque o amor que está em mim não se originou do que você fez por mim, mas o amor se originou do que Ele é. Isso é ágape. Deus nos ama assim, incondicionalmente, e a igreja recebeu isso para amar incondicionalmente. Glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus por isso? Que igreja destruída se vive isso? Esse amor que é um sentimento, pensamento, intenção, desejo, afeto, proteção por alguém, e esse amor, esse sentimento, esse pensamento é incondicional, não está ligado a pessoa fazer bem ou mal para nós, mas o amor nasce do próprio amor. Essa é uma palavra que pode transformar a nossa vida. A segunda palavra que nós devemos estar falando dela e confessando essa palavra, a primeira é o ágape, a segunda é a graça, é charis, porque do amor procede a graça. Não é da graça que procede o amor, mas é do amor que se procede graça, charis. E eu fiz a definição aqui do que é graça. Graça é o favor, benefícios, riquezas, dádivas, presentes, dados, sem exigir merecimento. Meu Deus do céu. Qualificações ou condições pessoais, benefícios dados sem ver ou sem ter nada em troca. Graça não se baseia em merecer, nunca se baseará em merecer. Se o amor não requer condição, a graça não requer merecimento. Veja que nós estamos acostumados a viver sem graça. Por exemplo, o filho pede uma bicicleta e o pai fala assim: eu só vou te dar a bicicleta se você tirar 8, 9 e 10 no seu boletim. Ou seja, o que o pai está ensinando a criança é ela fazer por merecer aquele presente, aquela bicicleta. Nós vivemos assim. Quais são as pessoas que são promovidas nos trabalhos? As que fazem por merecer, as que são destacadas, as que fazem mais do que é pedido. Ou seja, nós costumamos ajudar pessoas que são merecedoras, e a gente sempre ouve alguém dizer assim: tem que ajudar Beltrano, porque ele merece, ele merece, tem que dar o presente para Beltrano sim, olha o que Beltrano é, ele merece. Charis, graça, são favores, benefícios, riquezas, dádivas, presentes, que não requer merecimento. São favores que não estão atrelados a qualidades pessoais. Meu Deus, o amor não requer condição, a graça não requer merecimento. Se a gente parasse aqui hoje, e se você entender o que é isso, pode te dar vergonha. Se a gente parar aqui já está bom demais. A gente nem precisa ir para a lei para querer viver coisas impossíveis, porque essas duas palavras já são por si mesmas impossíveis.
porque elas vão na contramão de tudo, absolutamente tudo, o que a gente é e o que a gente aprende nesse mundo. A gente aprendeu a ter um amor que requer condição, sim, e as pessoas amam quem dá condições para elas, e nós aprendemos a beneficiar, a presentear pessoas que são merecedoras, mas Deus não vive nesse sistema. Deus vive num amor que Ele próprio é o começo, meio e fim, e vive num favor que sai do amor que Ele tem. Meu Deus, se essas duas palavras fizessem parte da igreja de Jesus, se essas duas palavras fizessem parte da maneira que nós julgamos as pessoas, do jeito que nós vemos as pessoas, do jeito que nós vemos a nossa família, do jeito que nós vemos a obra de Deus, irmão, nós seríamos outro tipo de igreja, outro tipo de pessoa, porque nós estaríamos inseridos naquilo que Deus é e naquilo que Deus tem. Essas duas palavras são de uma profundidade de ensino infinito, insondável. Ó profundidade das riquezas, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Paulo está falando de ágape, Paulo está falando de charis, de amor e de graça. Ó profundidade dessa riqueza, porque com a mente humana é impossível você compreender um amor que não requer condições e um favor que não requer merecimento. Mas é por isso que Deus deixou na palavra, dizendo assim: nós porém temos a mente de Cristo, porque no fundo nós sabemos o que é isso, porque o Espírito de Cristo está em nós, para nós vivermos por amor e por graça. Mas a terceira palavra, pessoalmente eu amo essa palavra. Essa palavra é a palavra que eu mais me dedico a estudar, é que me acompanha desde sempre, desde então, porque é uma palavra que me foi revelada quando eu nunca tinha ouvido ninguém falar dela. Eu só ouvi alguém falar dela superficialmente, mas eu fui procurar o sentido dessa palavra nos anos, todos esses anos de fé, e eu venho buscando o sentido dessa palavra, e é infinito, ó profundidade das riquezas, da sabedoria e do conhecimento de Deus. E a terceira palavra é pistia, que quer dizer é a fé. A fé é mirabolante. Não que o amor não seja, eu nem sei dizer o que é o amor. O amor é inexplicável, a graça é insondável, a fé, meus irmãos, também anda na mesma pegada de amor e graça, porque fé é algo extraordinário. Hebreus 10:38, o justo vive da fé, o justo vive da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Tem um capítulo inteiro na Bíblia que chama Galeria dos Heróis da Fé, Hebreus 11, um capítulo inteirinho falando de exemplos de fé. Você não vê isso em outro lugar, você só vê isso com o amor, mas você não vê falar tanto de fé como o Novo Testamento fala. E eu quero definir fé para vocês dentro do contexto de amor e graça. Fé é certeza e convicção acerca desse amor incondicional. Você tem certeza e convicção acerca desse amor que não requer condição. Você não tem certeza e convicção porque você fez alguma coisa. Você tem certeza e convicção no amor de Deus, nosso Pai. E dessa graça imerecida, você tem certeza que essa graça imerecida está em você, e certeza e convicção de ser amado eternamente e de ser abençoado imerecidamente. É certeza de ser amado eternamente. A fé opera pelo amor. Gálatas 5:6. Gente, só nessa frase eu fico admirado com a Bíblia, porque uma frase desse tamanhozinho é um negócio tão infinito de você estudar, que você não acaba de pensar nessas coisas, que a fé, ela tem operação pelo amor.
A fé é certeza que você é amado eternamente, que o amor de Deus nunca vai falhar, e que o amor de Deus nunca vai terminar, e que você vai ser amado eternamente por Deus. E fé é certeza que você sempre será favorecido imerecidamente. Então a fé olha, a fé focaliza para quem? Para o amor e para a graça. A fé tem olhos para o amor e para a graça. A fé não tem olhos para situações, a fé não tem olhos para si mesmo, a fé não tem olhos para o próprio pecado, a fé não tem olhos para a justiça própria, obras humanas. A fé ela olha, a fé ela é dada para olhar exclusivamente para amor que não requer condição, e para olhar para a graça que não requer merecimento. É uma certeza que nós temos, o amor e a graça em nós. Aleluias. Gente, é a terceira palavra que se liga às outras duas. A fé é o que faz dar sentido, porque o amor e a graça a princípio são invisíveis, e a fé é certeza naquilo que eu não vejo. E eu nunca vi Deus em vista, eu nunca vi esse amor de forma material, essa graça de forma material. Ela começa espiritualmente, e a fé faz eu ter sentido nisso tudo. A fé me faz andar nisso, a fé me faz andar nesse amor, que eu não tenho nada em mim mesmo para Deus amar. O que Deus viu em mim para me amar? Deus não viu nada em mim para me amar, porque o amor não nasceu de alguma coisa que eu fiz, o amor nasce em Deus, e esse amor que nasceu em Deus é focado em mim. E a fé me dá certeza que Ele me ama a todo tempo, a todo instante, Ele me ama eternamente. A fé me faz ver que o favor de Deus é me dado não porque eu mereço, não porque eu fiz coisas, não porque eu paguei preços, não, simplesmente porque Jesus fez por merecer. Jesus é o preço pago por Deus. A fé dá sentido nisso, glória a Deus. A fé dá sentido no amor, a fé dá sentido na graça, a fé nos faz viver o amor, a fé nos faz viver a graça. Quem vive por fé, a pessoa diz assim: eu tenho muita fé, mas eu não tenho amor. Não, é impossível, porque essas palavras que eu estou explicando para vocês, elas andam juntas, elas são interligadas. É impossível você entender o amor, entender a graça, mas não entender a fé, ou você entender a fé e a graça e não entender o amor, porque são interligados, são ligados, são unidos. Um depende do outro para funcionar. E a quarta palavra, e aí nós vamos entrar na palavra que é a palavra do tempo da graça, do reino de Deus, que nós temos que levar para a nossa vida, para a nossa família, para a nossa vida espiritual. É a palavra glória, doxa. É uma palavra que é falada muito nos escritos de Paulo. Romanos fala da glória do Evangelho, Colossenses fala da glória de Cristo, Efésios fala da glória da igreja. As cartas estão baseadas em temas que glorificam a Deus, ao Evangelho, a Jesus. Hebreus, então, se você ler Hebreus, você vai ver que o escritor de Hebreus está lutando desde o primeiro versículo para mostrar que Jesus é o ser mais glorificado que existe. A glória está inserida no Evangelho. E a glória, eu fiz a definição aqui de glória, e glória significa dizer, doxa no grego, que é a revelação e a manifestação do amor dado sem condições. A revelação e a manifestação do favor dado sem requerer obras de merecimento. Glória tem a ver, portanto, com revelação e manifestação. Te é revelado e depois de ser revelado, é manifestado em você. Isso quer dizer glória,
glória quer dizer a exibição, glória quer dizer a propaganda, o anunciar de tudo o que é de Deus. Então a glória, ela é a revelação de amor e graça, e a glória é a exposição, a propaganda, o propagar desse amor incondicional, dessa graça imerecida. Quando a gente fala assim, vamos andar de glória em glória, você está querendo dizer o seguinte: nós vamos andar propagando, de propaganda em propaganda, de exibição em exibição, o amor de Deus e a graça de Deus. Vamos estar mostrando, vamos ser pessoas que mostram, que revelam esse amor incondicional, essa graça imerecida. Uau! Então veja que amor, graça, fé e glória são palavras que, se estiverem vivendo em nós, são palavras que, se estiverem inseridas, ensopando a nossa mente, se essas palavras estiverem em nosso espírito, e se nós decidirmos viver em amor, por fé, de graça em graça, de glória em glória, nós estaremos cumprindo toda a vontade de Deus para a nossa vida, e nós estaremos recebendo de Deus tudo o que será necessário para nós cumprirmos qualquer chamamento que Deus tenha nos dado. Glória a Deus. Quantos entenderam? Diga amém. Essas 4 palavras, elas são poderosas, não são? Porque ágape fala de Deus, charis fala de graça, Pistes fala de fé, doxa fala de glória, e são palavras que mostram Deus, que mostram Jesus, são palavras que são apropriadas ao evangelho que nós estamos ensinando. Mas o que tem essas palavras? Sabe que o amor tem a ver com o que Deus é. Esse amor tem a ver com o que Deus é. 1 João 4,8, Deus é amor. Glória a Deus, irmãos. Eu me lembro há 13, 14 anos atrás, eu estava andando na rua com um diácono da nossa igreja, e eu disse assim para ele: o amor não é um sentimento. Nós entramos num debate tão grande, um debate tão ferrenho, porque quando nós estamos com a mente do mundo, nós achamos que amor é sentir alguma coisa por alguém. Sim, eros é sentir alguma coisa por alguém, filos é sentir alguma coisa por alguém, storge é sentir alguma coisa por alguém. Mas ágape não é apenas um sentimento, ágape é o próprio Deus. Deus é amor. Então o amor tem a ver com o que Deus é. Veja, eu não estou dizendo com o que Deus tem, mas o amor é Deus, e Deus é amor, e não há como destituir Deus do amor e o amor de Deus, porque é uma coisa só. É tão poderoso esse amor que Deus pôde dizer assim: escreve aí, João, que eu sou esse amor. Eu sou esse amor que não requer condições, que não olha para defeito, que não olha para qualidade, que não olha para aparência, que não olha para quem é. Eu amo, eu simplesmente amo, porque dentro de mim eu sou constituído, eu sou o amor. Não pode sair outra coisa de mim a não ser o amor, porque eu sou o amor. Deus é amor. Aleluias. Quando diz lá em Romanos capítulo 5, verso 5, o amor de Deus é derramado em nosso coração, é como se Deus estivesse tirando parte dele mesmo e derramando em nós. É como se Deus estivesse tirando o que é dele, a essência dele, e depositando em nós. O amor fala do que Deus é, mas a graça tem a ver com o que Deus dá. O amor é o que Deus é, mas a graça, meus irmãos, é doação, tem a ver com o que Deus dá para nós.
Aleluias. Você tem uma pessoa que mora dentro de você, que se chama amor. E essa pessoa que mora dentro de você, chamado amor, te dá graça, favor. E esse amor não requer condições, está em você, porque se requeresse condições, esse amor sairia de você, mas esse amor não vai sair de você, porque não requer condições para sair de você. O amor está em você, o amor está em você, e esse amor que está em você, te dá graça. Veja, meus irmãos, que a gente pensa assim: vamos aplicar uma lição em fulano, para fulano prestar atenção e saber lidar com determinadas coisas, vamos fazer ele passar por determinada situação, para que ele aprenda algumas coisas na vida que ele não está aprendendo. Então a gente faz com que filhos nossos, amigos nossos, tem pastores que faz isso, eu vou dar uma disciplina naquele irmão, para ele poder aprender, pelo sofrimento, eu vou fazer ele sofrer, eu vou fazer o irmão sofrer para ele aprender. Mas veja bem, meus irmãos, que Deus, Ele é amor, e que Ele derrama graça sobre nós, a todo tempo. As pessoas que ficam na igreja e vê os filhos pródigos indo para o mundo, elas têm inveja dos filhos pródigos, porque os filhos pródigos lá no mundo estão ainda sendo abençoadas, e tem pessoas dentro da igreja que vive a religião, que não vive amor, não ama ninguém, vive na carne, vive falando mal de todo mundo, vive metendo pau em todo mundo, não agraceia ninguém, não derrama nada em ninguém, só canta música e fala que é de Deus, porque vem na igreja, porque não faz alguma coisa que o ímpio está fazendo. Aí vê uma pessoa que está no mundo, e Deus abençoa a pessoa que está no mundo, ela estava na igreja, ela desviou por fraqueza, ela desviou por fracasso dela, e o amor está nela ali no mundo, e a graça está nela ali no mundo, e Deus está livrando ela ali no mundo. Isso escandaliza as pessoas que estão firmes, porque as pessoas muitas vezes que estão firmes, não estão firmes em amor, em graça, em fé, estão firmes em religião, acusação, condenação, apontamento. O amor fala do que Deus é, a graça fala do que Deus dá, a fé tem a ver com o que Deus fala, a fé tem a ver com o que Deus fala. Veja aí, Romanos 10, 17, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. A fé cresce quando você ouve, ou seja, você ouve do amor que está em você, você ouve da graça que foi dada para você. A fé tem a ver com fazer com que isso se potencialize em você. Quanto mais você crescer na fé, imediatamente, instantaneamente você vai crescer em amor e em graça, porque a fé tem a função de fazer você crescer em amor e em graça. Então a fé tem a ver com ouvir a palavra, porque é a palavra revelada que nos faz entender quem mora em nós e o que Ele está fazendo em nós. Deus mora em você, e Deus está gerando graça em você a todo tempo, e isso você descobre por fé. Mas a glória tem a ver com a revelação e a manifestação de tudo que Deus é, de tudo que Deus faz, de tudo que Deus fala. Se o amor revela o que Deus é, se a graça revela o que Deus faz, se a palavra potencializa tudo isso, através da fé, a glória revela e exibe tudo que Deus é. Se você andar em glória, as pessoas vão ver Deus em você. Se você andar em glória, as pessoas vão ver as obras de Deus em você. Se você andar em glória, as pessoas vão ouvir a palavra de Deus em você, porque glória faz as pessoas ver Deus em você, porque glória faz as pessoas ver o que Deus faz em você, porque glória faz as pessoas ouvir você. Você revela Deus, você revela Deus, você revela Deus. A glória é o fim de tudo, porque a glória revela Deus. Mas é impossível andar de glória em glória e de vitória em vitória sem ter a vivência com ágape, charis e pistia, sem viver amor, graça e fé. Mas olha, meus irmãos,
que o amor, ele fala do caráter de Deus, ele fala do coração de Deus. Dentro de Deus é amor, glória a Deus. João, ele soube tanto disso. João foi um cara tão esperto. Eu não sei por que aconteceu isso com João, mas aconteceu de João, já nos evangelhos, ele falava assim: e o discípulo a quem Jesus amava. João não falava assim, o discípulo que ama mais Jesus, porque na verdade, quem amava mais Jesus era Pedro. Pedro era o cara mais apaixonado por Jesus, a ponto de brigar com Jesus por causa de amor. Ele tinha muito amor em Jesus, ele tinha Jesus como tudo, como pai, como irmão. Ele era um cara protetor, ele andava com a espada. Sinceramente, o próprio Jesus disse assim: você me ama mais do que esses? Porque era o que Pedro falava para todo mundo: vocês não amam Jesus igual eu amo Jesus mais do que todos os outros. E era verdade, Pedro era o cara que mais amava Jesus. Mas João foi o cara que entendeu mais do que todos o quanto Jesus o amava, o quanto Jesus era apaixonado por ele, o quanto Jesus tinha sentimento por ele. João não baseou seu relacionamento com Deus igual Pedro: eu amo o Senhor. João baseou ao contrário. João baseou seu relacionamento assim: como Ele me ama. E aí João escreve lá na sua epístola, no fim da sua vida: nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. João entendeu que Ele amou primeiro. O amor não saiu de João, saiu dele para João e depois passou de João para ele novamente. Aleluias. Deus é amor. Se você pudesse ver Deus por dentro, você veria amor. Você não veria ódio, você não veria vingança, você não veria mágoa, você não veria tristeza, você não veria vazio, você não veria nada disso em Deus. Se você pudesse ter um óculos que enxergasse Deus por dentro, você só veria amor, você só veria esse sentimento, porque fala do caráter de Deus, é Deus. Mas a graça, irmão, não fala do caráter, a graça fala das mãos, é Deus dando porque Ele ama. Veja que a graça está atrelada ao amor, Ele dá porque Ele ama. Quantos estão entendendo? Diga glória a Deus. Irmão, você tem amor para fazer isso, e você tem graça para dar. Você não precisa dar nada para ninguém baseado em nada que alguém fez por você ou por você, porque dentro de você tem esse Deus que é amor. O amor fala do que Deus é, a graça fala do caráter de Deus, a graça fala das mãos de Deus, e a fé fala da certeza e convicção que está direcionada a essas mãos e a esse coração de Deus. A graça, a fé sempre olha para o coração de Deus. A nossa fé olha e fala: meu Deus, como não amar esse Deus? Ele é amor puro. Ou Ele sabe tudo o que eu sou, Ele sabe tudo o que eu penso, Ele sabe tudo o que eu falo, Ele sabe tudo o que eu faço, e Ele me ama. Eu não preciso mudar para Ele me amar, Ele continua me amando do jeito que eu sou. Eu sou falso, eu sou falho, e eu não mudo Deus. Irmão, ninguém consegue mudar Deus. Deus é imutável, porque o amor que Ele tem não lhe permite mudar por nada. Aleluias. Ele ama você, Ele me ama incondicionalmente. Além do coração dele estar voltado para mim, as mãos, já que o coração, isso acontece com a gente tem sentimento por alguém, o nosso coração se volta para alguém, instantaneamente as nossas mãos se voltam também. Então existe graça de Deus por nós, porque é baseada no amor.
Nunca vai acabar a graça de Deus para você, porque nunca vai acabar o amor. O dia que acabar o amor, acaba a graça, mas eu sei, e você sabe, que o amor de Deus não termina, o amor de Deus não tem começo, não tem fim. O amor de Deus é o próprio Deus, então a graça não termina também, porque a graça está amparada nesse amor, esse favor. Ou se você tiver fé, você pode fechar os seus olhos e saber que você está falando com amor. Por isso que a Bíblia diz: o amor lança fora todo medo. Porque quando você entende que Ele é amor, você tem medo dEle, você não tem medo dEle mais. O verdadeiro amor lança fora o medo. Você pode falar com Ele a qualquer momento e Ele vai lhe responder, porque além dele ser amor, Ele está dando graça para você. Aleluias, aleluias. Oh, glória a Deus. Que a igreja viva de glória em glória, revelando esse amor para o mundo, revelando essa graça para o mundo. É impossível, irmãos, alguém conhecer esse amor e essa graça em nós e ficar igual. Nós somos a carta viva de Cristo. Está escrito em nós. Deus escreveu em nós suas palavras de amor e de graça, para que através de glória, de manifestação, de propaganda, nós exibamos esse amor maravilhoso, essa graça maravilhosa. Deus chamou você para amar, Deus chamou você para derramar graça, Deus te chamou para isso, Deus me chamou para isso, para amar e derramar graça sobre todos, sem olhar condições ou merecimento. Aleluias. Sabe, se eu entrar na carne e eu falar tudo isso para vocês de novo, ou eu pegar essa pregação e ouvir, eu vou dizer assim: isso é loucura. Não tem jeito, porque a vida da carne jamais vai entender um negócio desse. A carne nunca vai entender o amor, a fé e a glória e a graça. Mas quando você está no Espírito, você se ligou a Deus, você está ligado ao amor, você está ligado à graça, você vai revelar glória lá fora, você vai revelar glória na sua casa, você vai revelar glória onde você trabalha. Não tem como escapar disso, sem que queiramos. Não é uma coisa forçada. Eu não vou sair aqui na rua e querer que os outros olhem para mim e vejam Jesus em mim. Não precisa forçar. Você não precisa forçar. Você já foi chamado para isso. Você é uma carta que está escrita. E quando você viver na escrita do Espírito, as pessoas vão ver o que está escrito em você. Elas vão ver amor e graça em você. Elas vão ver amor e graça no que você faz, amor e graça no que você fala, amor e graça no estilo que você vive. Elas verão. Aleluias. Glória a Deus. O amor se doou por nós, a graça se manifestou por nós. Gente, se essas 4 palavras, o amor que se doa por nós, a graça que se manifesta por nós, a fé que é a certeza desse amor doado, dessa graça manifestada, e a glória que é a propaganda dessa doação de amor e propaganda dessa manifestação de graça. Essas 4 palavras mudam a nossa vida. Essas 4 palavras mudam a nossa maneira de pensar. Essas 4 palavras mudam o jeito que a mulher
trata seu marido, o jeito que o seu marido trata sua mulher. Essas palavras mudam o jeito que os pais tratam os filhos, o jeito que os filhos tratam os pais. Essa palavra muda nosso comportamento na maneira que a gente trabalha para nosso patrão. Essas palavras mudam a maneira que nós, como patrão, tratamos os funcionários. Essa maneira de viver muda o jeito de um irmão olhar para o outro, o jeito de um irmão ver o outro. Nós estamos acostumados a falar mal da igreja, a ver defeito na igreja, a ver coisa errada na igreja. Nós estamos acostumados a nunca olhar para o lado positivo das coisas. Nós estamos acostumados a ser negativo, a falar do defeito dos outros, o pecado dos outros, a falar de nós mesmos, a falar do que nós não temos, a nos vitimizar, a sermos vítimas das coisas, porque nós estamos querendo viver a nossa vida, irmão. Mas o dia que você, como hoje, pode ser hoje esse dia, você decidir viver a vida de Deus, se você decidir viver a vida de Deus, você vai viver em amor, em graça, em fé e em glória, certeza. Agora, quantas coisas eu já fiz para Deus, contra Deus, centenas. Quantas vezes em oração eu falei coisas para Deus que eu não deveria ter falado, eu não deveria, e eu voltei atrás depois com o tempo e pedi perdão. Deus, como que eu posso falar assim com o Senhor? Mas na hora da minha revolta, na hora do meu entendimento errado, eu já falei coisas para Deus que eu não deveria, e já deixei de fazer coisas que deveria ter feito, e fiz coisas que não deveria ter feito. Então, se Deus for olhar para mim e ficar pensando assim: olha, eu te conheço, eu sei quem você é, você já fez isso contra mim, você já falou isso contra mim, você já deixou de fazer isso por mim, eu te conheço, você não me engana. Eu seria um ser humano que consegui mudar Deus. Se Deus um dia pensar assim de mim: olha, eu conheço você, eu consegui mudar Deus. Mas Deus nunca vai pensar assim, porque o amor dele não falha, não falha. Ele continua o mesmo comigo. E depois de eu ter falado coisas que eu não deveria falar, Ele é o mesmo comigo. Depois de eu ter feito coisas que não deveria fazer, Ele é o mesmo comigo. Depois de ter deixado de fazer coisas que Ele pediu para fazer, Ele é o mesmo comigo. E Ele começa de novo comigo, para que eu possa fazer tudo aquilo que Ele pediu para eu fazer, para que eu possa deixar de falar tudo aquilo que é errado eu falar, para que eu possa andar naquilo que Ele tem para mim. Ele não desiste de mim, Ele não desiste de você, Ele não desiste de ninguém. E Deus não fala mal de ninguém, e Deus não é contra ninguém. Deus quer salvar, Deus quer andar junto, Deus quer viver na pessoa intensamente. Eu não vou mais te abençoar porque você errou, eu não vou mais te dar tal coisa porque você falhou comigo. Não, não. Deus continua a me dar, ao ponto de Paulo dizer assim: o amor de Cristo me constrange. Eu estou envergonhado porque eu não mereço e Ele está me dando. Você não merece, irmão, e Ele está dando para você. Eu não mereço e Ele está dando para mim. Glória a Deus. Sabe que o amor é a pessoa de Deus em nós? Então, você pode dizer isso: Deus é amor em mim. Pode dizer isso, você pode dizer: Deus é amor em mim. Você pode dizer: a graça é o favor de Deus por mim. A graça é o favor de Deus por mim. A fé é a convicção de ter a pessoa de Deus em mim. A fé é a convicção de ter o favor de Deus em mim. E a glória de Deus é a exibição do amor, é a exibição de Deus, é a exibição, a propaganda do amor e da graça de Deus. Aleluias, glória a Deus, glória a Deus. Deus nos enche disso, Deus nos enche disso. Não há demônio que suporte um negócio desse, irmão. Não há capeta que fique no lugar,
não há condenação que fique no lugar, não existe maneira maior de se viver do que viver por essas 4 palavras, e Deus chamou você e eu para viver nisso. Aleluias. Não dá tempo, irmão, da gente ficar debatendo a respeito de outras coisas, porque isso aqui já é muito gigantesco para a gente poder viver. E se a gente viver 10% disso aqui, nós vamos fazer coisas que nunca ninguém fez, nós vamos viver coisas que nunca ninguém viveu, nós vamos provar coisas que nunca ninguém provou. Você não pode perder teu tempo com o mundo, com as pessoas que falam de você. Você não pode perder tempo com a sua carne, porque você tem coisas mais importantes para viver. Você tem Deus para viver, você tem coisas mais importantes para receber, você tem graça para receber a todo tempo, você tem coisas mais importantes para desenvolver a tua fé, você tem coisas mais importantes para fazer, revelar, exibir, transmitir o que Deus é, o que Deus falou, e o que Deus fez através da tua vida. Aleluias. Sabe, que se você crer, você vai ver a glória de Deus. Se você crer, você vai viver nisso. Se você agora parasse, se a gente parar aqui agora, vou parar a pregação, e se você levar a sério a pregação, e você crer, e você falar assim: Senhor, eu creio que o Senhor é amor e o que o Senhor está em mim. Senhor, eu creio que o Senhor é graça e a graça está agindo por mim. Senhor, eu tenho uma medida de fé. E Senhor, eu desejo viver de glória em glória. Irmão, não é o que você faz, é o que você recebe. Deus não dá porque a gente faz, Deus dá porque Ele quer dar. Deus dá por recebimento. Você recebe agora isso, eu recebo agora isso, a igreja recebe isso agora. Nós saímos daqui para viver isso sem se esforçar, porque é uma mudança no nosso interior, sem que faça parte de qualquer esforço nosso. E eu quero convidar você agora a responder o Espírito Santo. O Espírito Santo está chamando você para viver assim. E seria injusto se Deus pedisse para nós viver de um jeito que Ele não tem poder para nos fazer viver, ou que nós não tivéssemos poder em nós mesmos para viver isso. Mas tudo que Deus pede para nós é porque Ele já deu condições para a gente viver. Os mandamentos de Deus não são pesados. O problema não está em Deus, o problema está na nossa resposta. Se você vai virar as tuas costas e você vai viver, participou de mais um culto, você vai para a tua casa, você vai viver do mesmo jeito, amanhã você vai fazer as mesmas coisas. Se você decide viver do mesmo jeito, você veio aqui para Deus abençoar mais um pouquinho a tua vida, aí você vai embora para a sua casa do mesmo jeito. Mas se você decidiu ser a bênção de Deus, então responde o Espírito Santo aqui essa noite, responde o Espírito de Deus aqui. Sabe, eu não creio mais no ativismo. Eu já criei muito no ativismo, eu já fui muito de ativismo. Eu não creio mais tanto em ser ativo, eu creio em receber para viver. E eu sei que muitos de nós estamos atrasados no que Deus tem para nós. Muitos de nós deveríamos estar em outro nível, mas eu também não fico assustado com isso, porque uma resposta que nós damos a Deus, irmão, nos faz viver tudo aquilo que a gente não viveu, nos faz provar tudo aquilo que nós não provamos. Nosso tempo é remido, porque Deus tem pressa de mostrar a sua glória através de nós. Sabe, eu posso estar atrasado também, porque tanta coisa vem para me brecar, mas eu também não tenho preocupação com isso, porque eu sei que eu posso receber, se eu responder o Espírito Santo.
Ou responde o Espírito de Deus agora? Você quer viver na religião, fazer por merecer, abençoar as pessoas que merecem, amar quem te ama, odiar quem te odeia? Viva na religião, viva na carne, fale mal de quem fala mal de você, ore por quem te ajuda, viva a religião. Religião é isso, você ora pelos seus parentes e pelos seus amigos, e você não ora, você vai contra quem é contra você. Religião faz isso com a gente, faz a gente falar bem de quem falou bem de nós, e falar mal de quem falou mal de nós. Religião faz a gente viver assim. Religião a gente dá para as pessoas por merecimento, a gente ama por condição, e a gente não vive a fé, a gente vive a razão. Se você quer viver assim, responda para o Espírito de Deus. Mas se você quer viver diferente, se você quer viver o que Deus chamou você para viver, Deus tirou teu pai da Itália, tirou tua mãe da Espanha, te trouxe para o Brasil, teus bisavós, para você nascer, para você estar no lugar certo, na hora certa, para aceitar Jesus, para estar na igreja, para estar nesse culto, porque Deus tem um investimento na tua vida, Deus tem uma obra na tua vida, Deus tem um chamado com você, Deus tem um plano na tua vida. Vem conspirando céu e terra, vem conspirando anjos e anjos e anjos, vem lutando por você, sem que você saiba, sem que você perceba, livramentos, 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 porque Deus vai investindo em você, Deus investiu em você. Jesus levantou do Getsêmani, suando sangue, sabe por quê? Porque Ele sabia que Ele ia investir em você, ia investir em mim, lá na cruz 6 horas, no último gole de vida, está pago, por mim, por você. Não é em vão, irmão, não é para você virar o teu carro e viver na carne o resto da tua vida. Não, Deus não falhou, Jesus não falhou, o Espírito não falhou. Mas o mundo está acabando, a natureza está pregando, Minas está um regaço, o mundo inteiro é vulcão, o diabo está se levantando, o anticristo, a ordem mundial, as 13 famílias mais ricas, os Illuminati, os donos do mundo. É fogo nisso tudo, porque nós não estamos inseridos nesse projeto, nós estamos inseridos em outro projeto. Tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Você está dentro do projeto da igreja, não do mundo. Que se levante o anticristo, porque nós somos Cristo na terra. Que as trevas se levante, porque nós fomos chamados para ser luz. Espírito Santo, você precisa responder o Espírito Santo, você precisa responder o Espírito de Deus. Porque você vem na igreja, ouve a palavra passivamente, acomodado, sossegado, só vive para você, só faz as coisas que você acha certo, você não gosta de confronto, de guerra, de batalha, de exortação. Irmão, está na hora de você parar de viver para você mesmo e viver a vida que Deus chamou você para viver. Deus chamou você para viver uma vida diferente. Ágape, charis, pistas, doxa, amor, graça, fé, glória, de glória em glória. A gente canta assim, né? Quando eu te vejo, eu percebo algo diferente em mim. Glória a Deus. Quando eu te contemplo, quando eu estou no templo, quando eu estou no templo, quando eu sou o templo, meu Deus, você é o templo do Espírito. Com teu rosto descoberto, você pode ver o Senhor e se transformar de glória em glória. Aleluias. Está girando em nós isso, está dentro de nós, é vivo. Sabia? Se você falar aí, amor é vivo, faz assim você, porque é uma pessoa, é vivo. Se você falar graça,
você sente o movimento disso em você, porque quem crê em mim, como diz a Escritura, rios fluirão do seu interior. Você está fluindo em você, está vivo em nós, irmãos, está vivo aqui. Nós não estamos num ambiente morto. O Senhor da vida e da ressurreição está saturando esse lugar, está saturando esse lugar, está saturando a nossa vida. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus agora. Levanta a sua mão direita, levanta a sua mão direita. Dá glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus por esse ágape. Eu quero que você dê glória a Deus, e eu vou falando, você vai dando glória a Deus por esse ágape, glória a Deus por essa graça, glória a Deus por essa fé, glória a Deus por essa glória a Deus pelo Espírito Santo, glória a Deus pelo Evangelho, glória a Deus pelos dons, glória a Deus pelo nome de Jesus, glória a Deus pelos anjos que estão aqui, glória a Deus pelo sangue que está aqui, o sangue, glória a Deus, glória porque somos o templo do Espírito, glória porque somos a casa, somos o templo, glória a Deus porque o véu se rasgou de alto a baixo, glória a Deus pelo chamado, glória a Deus pela multidão que vai acompanhar você, glória a Deus por sua família, glória, 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 glória a Deus pela cura, glória, glória, glória a Deus pelo mover do Espírito, glória a Deus. Sim, eu quero sentir, suas afeições por mim, seus ágapes por mim, seus ágapes, seus pensamentos por mim. Eu não quero me esconder, você não vai se esconder hoje, você vai se mostrar para Deus, você vai se mostrar para Deus, e Deus vai falar, eu amo você, eu te amo, eu te amo. Quando Deus vê você, não importa se você está sujo, se você está com a roupa rasgada, se você está manchado, quando Deus vê você, é como o pai que vê o filho sofrendo. Você não vai se esconder, eu não vou me esconder, não nos esconderemos. O amor lança fora o medo, o amor, esse ágape lança fora o medo, esse charis nos aproxima, essa fé nos define em Cristo, essa glória está diante do trono de Deus, a glória sai de Deus para você. Deus está em nós, Deus está passeando aqui. Jesus anda pelo meio da igreja. Apocalipse capítulo 1 diz que Ele está no meio dos 7 castiçais de ouro. Ele tem cabelos brancos, Ele tem olhos como chama de fogo, Ele tem um rosto como o sol que brilha ao meio-dia. Ele não é o carpinteiro, Ele é Deus, Ele é Deus. Suas vestes enchem o templo, suas vestes enchem o templo. Ele tem um cinto à altura do peito e é de ouro puro. Ele tem pés que brilham como espelho, que brilham como latão reluzente. Sai uma espada da boca dele, que é a palavra de Deus. Ele tem mãos furadas. No seu manto está escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. O seu nome é a palavra de Deus. Ele é fiel e verdadeiro. Ele tem várias coroas na cabeça, vários diademas. Ele está em você, você está nele. Ele age em você, você age por ele. Você vai se abrir para Deus agora. Você vai quebrar as barreiras que você criou. Você vai quebrar as limitações que você se limitou. Você vai quebrar tudo. Não vem do amor, não vem da graça, não vem da fé, não vem da glória. Vem do diabo, vem de você. Em todos eles havia abundante graça, é favor, irmão, é riqueza.
Para de correr atrás do dinheiro, a graça vai te dar muito mais do que você pode correr. Para. Ou nos meus dias mais difíceis, esse amor me alcança, esse amor te alcança. Ou Deus fala cada coisa com a gente. Nos teus dias mais nebulosos, mais turbulentos, são os dias que Deus quer mais se revelar a você. São os dias que mais Deus quer mostrar quem Ele é, o que Ele faz, o que Ele fala. Ou o Espírito de Deus, Espírito Santo. Oh, Deus é um Espírito constituído de amor, que emana e resplandece luz. É um ser pleno que derrama graça copiosa sobre você. Deus é Espírito constituído de amor, que emana luz. O Espírito de amor e de luz está em você.